Olá, vamos hoje então conversar sobre como o endocrinologista deve melhorar, pode melhorar a performance e o desempenho do seu paciente com diabetes tipo 1 atleta. Eu vou compartilhar a apresentação, mais uma vez, pedindo desculpas por não poder estar presente hoje. Então, esse é o título da minha aula. Não tem nenhum conflito de interesse e desejar, como é uma aula que o tema é extenso e às vezes precisa alguns detalhes, eu priorizei trazer uma bibliografia robusta para vocês. Então, nós temos no site das diretrizes da SBD, se vocês clicarem ali nutrição, exercício, psicologia e cuidados do diabetes. No segundo item, atividade física no diabetes tipo 1, nós escrevemos tanto o tipo 1 quanto o tipo 2. Na realidade, eu me encarreguei mais do tipo 2, mas vocês têm uma excelente recomendação, escrito por vários colegas, né, capitaneados pelo editor-chefe, o Marcelo Bertolucci, especificamente para pacientes com diabetes tipo 1. E já faço o spoiler, então, que a gente tem o mesmo material aí escrito por mim também sobre diabetes tipo 2. E quando nós pensamos em exercício em pacientes com alteração da glicose, é importante a gente saber que a necessidade de insulina, o controle da glicemia muda dependendo do tipo de exercício. O exercício anaeróbio, os hormônios de estresse aumentam, né? E com isso a necessidade de insulina fica mais alta. Ao contrário do exercício predominantemente aeróbio, onde o metabolismo da glicose é mais acentuado e, consequentemente, o consumo desse substrato. Essa é uma revisão do Riedel, publicada recentemente no Nature, né? E a gente consegue ver, isso é bem importante até para se escolher horário e sequência de exercício físico. É importante a gente entender que, dependendo do tipo de exercício, a resposta glicêmica vai ser diferente. Então, num exercício de endurance, num exercício de resistência, a tendência, como eu mostrei para vocês, é que a glicose caia. O exercício de explosão, ele vai ter uma tendência a subir a glicemia. Hoje nós estamos falando muito do HIIT, exercício intervalado de alta intensidade, onde nós variamos a intensidade, e isso faz com que a resposta glicêmica oscile e isso tenha um efeito até modulador da glicemia. E o exercício resistido, ele tende também a modular com uma tendência a aumentar mais a glicemia. Isso é importante porque, dependendo do status do controle glicêmico, o atleta ele pode iniciar com um exercício de endurance para diminuir a glicemia, ou ele pode iniciar com exercício de resistência para aumentar a glicemia. E é importante a gente entender isso, não é? Hoje estamos em tempos de Olimpíadas aí, então quanto mais anaeróbio, o exercício de curta duração e de alta intensidade, o exemplo clássico aí seria a corrida rápida, a natação, né? A tendência é para hiperglicemia, e ao contrário, o exercício de maior duração e menor intensidade, aí vocês vão ver uma corrida leve, uma caminhada rápida, aí o ciclismo, né? Vocês vão ter uma tendência à hipoglicemia. Bom, é importante também, eu coloquei esse slide propositalmente para mostrar que a força ela é prejudicada em pacientes com diabetes tipo 1, tanto homens quanto mulheres. Então, esse é dentro da revisão do Riedel, a gente tem esses dados, né, de que ao longo do tempo, proporcionalmente, quem tem diabetes tem menos força muscular. Isso é importante para a gente incorporar
no treinamento do nosso paciente, atleta ou não atleta, o exercício resistido, o exercício de musculação. Aparentemente, a queda na hemoglobina glicada, ela é mais ou menos semelhante. A gente tem essa bibliografia, temos um trabalho aqui do Hospital de Clínicas, Dr. Gross, da doutora Beatriz Chan, mostrando que a redução média de glicada com o exercício é 0,6. Não é? E também não faz muita diferença em relação ao tipo de treinamento, pelo menos a longo prazo, e aí a gente enfatiza bastante que a combinação traz o efeito sistêmico melhor. Também eu não achei para diabetes tipo 1, mas eu achei muito interessante. Hoje a gente tem pacientes com diabetes tipo 1 que começam a ter um grau de acúmulo de gordura e de resistência à insulina, né? A gente tem dados que o percentual de gordura chega a ser 9% a mais em pacientes com diabetes tipo 1 versus o controle. E esse é um trabalho que mostrou que aquele indivíduo que tem mais percentual de gordura dividido em intercis, mas é em tipo 2, pessoal, tem menos timing range dentro do alvo, tem menos tempo no alvo, e vocês sabem a importância de manter um tempo no alvo acima de 70% com a monitorização contínua da glicose, para nós protegermos melhor os nossos pacientes. A gente sabe que o exercício físico tem um monte de benefícios, a parte cardiovascular, a parte funcional, a parte psicossocial, cognitiva, reduz mortalidade de diferentes formas, melhora sono, melhora a sensibilidade à insulina e melhora o controle glicêmico. A gente tem alguns riscos, né? Isso a gente consegue manejar, que é a hipoglicemia, principalmente no tipo 1, que vai estar usando insulina, né? No tipo 2, hoje, a tendência é nós usarmos cada vez mais medicações anti-hiperglicemiantes, e aí o risco é menor. A própria hiperglicemia, dependendo do status de controle, do tipo, de exercício que ele vai fazer, ele pode ter dor ou lesão muscular, ele pode exacerbar a cardiopatia isquêmica, nós devemos cuidar danos aos pés e, dependendo do esporte, o agravamento da retinopatia, né? Existe uma série de fatores que podem aumentar o risco tanto de hiper quanto de hipoglicemia. Então, para hipoglicemia, um dos fatores é a presença antes do exercício, também o tempo de insulina ativa, a quantidade de insulina ativa, né? O exercício de intensidade moderada a vigorosa e mais prolongado, então nós já vimos que ele tende a dar mais hipoglicemia, e o exercício também mais tarde ou até noturno, em comparação com o matinal, o risco de hipoglicemia é maior. Para hiperglicemia, a gente vai ter uma série de fatores, parecem óbvios, mas vale a pena ser dito, né? A dose de insulina esquecida ou omitida, algum problema no local de infusão, né? Se ele está usando uma bomba, o esporte competitivo, ele já pelo estresse acaba aumentando isso, a ingestão excessiva de carboidrato, aonde a insulina ativa está num contexto mais baixo, né? As atividades de treino intervalado de alta intensidade, dependendo do perfil de treinamento, aquele treino de explosão, a desidratação pode agravar o quadro, e o estresse ou estado de doença. Depois eu vou mostrar até um caso para vocês. Como recomendação, eu deixo aqui as diretrizes do AJA, que são sensacionais, e o capítulo 5, ele tem bastante dados sobre estilo de vida, onde inclui o exercício físico, e as recomendações são essas que a gente sabe bem, né? Para jovens, adolescentes e crianças, 60 minutos de atividade aeróbia de moderada a vigorosa intensidade, e também fazer um trabalho de fortalecimento muscular
muscular e ósseo, né? O exercício mais resistido, às vezes usando o próprio corpo ou elástico, pelo menos 3 dias por semana. Para adultos, se deve fazer pelo menos 150 minutos. Se tem excesso de peso, a gente sabe que hoje isso precisa até mais de 300 minutos, então pelo menos 2 vezes por semana. Não deve ficar mais do que 2 dias consecutivos sem atividade. Se ele aumentar a intensidade, duração mais curta, com intensidade mais alta, ou fizer o intervalado, às vezes ele consegue ter o mesmo benefício fazendo pelo menos 75 minutos por semana. A gente deve intensificar o aconselhamento, isso é muito importante, do exercício resistido, da musculação, o exercício usando o próprio corpo, ou elástico, não é? 2 a 3 vezes por semana em dias não consecutivos. Aqui é exercício resistido, porque o de resistência normalmente a gente chama de endurance, né? Aí foi uma questão da tradução. E também é importante, principalmente em idosos, exercícios de flexibilidade e equilíbrio, isso também melhora alguns parâmetros em quem tem diabetes. Bom, algo muito importante é o tempo sedentário, isso entrou em todas as diretrizes, né? A gente deve aconselhar que o indivíduo quebre o tempo sedentário a cada 30 minutos, e isso traz benefícios no controle glicêmico. Um outro capítulo do ADA que eu recomendo vocês é a questão de risco cardiovascular, que eu acho que é o medo que nós mais temos em relação à prática de exercício físico para um paciente de diabetes, né? Com mais tempo de duração e que talvez já tenha um risco de complicação maior, e a gente deve intensificar todas as metas de controle para proteger o paciente das complicações crônicas. E aqui o exercício físico, vocês veem ali o estilo de vida e a educação é a base de tudo, né? Obviamente que a gente deve fazer uma boa avaliação, principalmente pela história, não é, do nosso paciente em relação a risco cardiovascular, a doença renal, a questão da hipoglicemia, da retinopatia, da neuropatia, principalmente se a gente for relacionar com o exercício. E agora eu vou citar esse material todo, a gente tem no guideline ou no livro da SBD, que eu escrevi o capítulo, dependendo do controle glicêmico, a gente vai ajustar a quantidade de carboidrato, a quantidade de insulina, vai fazer ou não o exercício, né? Então, obviamente, uma glicemia menor, o indivíduo tem que melhorar o aporte de glicose, uma insulina intermediária, ele vai estar bem, óbvio que ele tem que manter um substrato energético, né? Se a glicemia começa a aumentar muito, está muito alta, ele não deve fazer exercício assim em quantidades moderadas a grande, deve fazer de menos intensidade, às vezes precisa até adiar se a glicemia está muito alta, né? Esperar até ficar abaixo de 250, mas se ele conseguir testar a cetona e essa cetona for negativa, aí dependendo do status de insulina ativa, ele até pode iniciar um exercício leve a moderado e depois fazer um mais intenso quando a glicose estiver mais diminuída, porque senão o risco é de aumentar. Aqui tem um guideline, é óbvio que na aula ninguém vai decorar números aí, mas desse livro texto de diabetes que tem a quantidade de carboidrato, tem um fluxograma que eu achei bem interessante. Também a insulina, dependendo da duração e da intensidade do exercício, a gente vai ajustar a redução até um exercício intenso com mais de 60 minutos. Nós podemos até não fazer o bolo de insulina e até diminuir a insulina lenta, né? Isso também pode ser feito pela escala de Borg, isso também é importante. E hoje nós temos esse cenário que facilita muito a vida do paciente com diabetes, principalmente o que usa insulina e principalmente o atleta, que é a possibilidade
de monitorização contínua de glicose, aqui é uma homenagem ao Ale, né, o Alexandre Paiva, aí, que é nosso ultramaratonista, nosso atleta com diabetes tipo 1. Aqui ele dá uma orientação até a instalação de monitorização contínua, aqui da bomba de infusão de insulina. A gente tem vários guidelines para ajuste de quem está em esquema de múltiplas injeções, de quem está em sistema de infusão contínua de glicose. E aqui, como exemplo, eu coloco o treinamento do Ali, né? Aqui ele do triatlon, né? Onde quando ele foi para a água, ele desligou a bomba da insulina, usou um carbogel, e aí ele vai monitorando e acompanhando. O paciente conhece muito a sua resposta individual. Isso é que é o importante para o médico também valorizar a resposta individual do paciente. Aqui já num treino do pedal, ele é um triatleta também, as oscilações da glicose, o ajuste da alimentação e aqui na corrida. Então, com esse tipo de monitorização, a gente consegue propiciar uma melhor performance do nosso atleta. Eu estou mostrando, me desculpem, só como ilustração, né? Aqui, só para vocês verem, eu falei de doença, essa é uma atleta também que eu espero que no futuro ela seja campeã olímpica de equitação. Ela é uma adolescente, minha paciente com diabetes tipo 1, e vocês vão ver ela fora do período de competição com 78% de intervalo no alvo, né? E aí durante a competição com estresse, toda essa desorganização, ela chegou a 46% de intervalo no alvo. Aqui, homenagem também a outros atletas com diabetes tipo 1, Fernando do ciclismo, o Emerson, né, que é um educador de mão cheia, né? Aqui também, só para lembrar a questão do tempo sedentário, pessoal, eu coloquei esse trabalho relativamente recente, porque ele mostra o quanto melhora tempo no alvo, o quanto reduz glicemia, o quanto melhora a hiperglicemia e também a exposição à hipoglicemia se o indivíduo quebra o tempo sedentário. Isso é uma mensagem muito importante, né? E a gente vai ter aqui, é só um spoiler, né? Talvez futuramente indicação para em atletas sem diabetes a gente olhar melhor a monitorização da glicose. Eu dei uma aula sobre isso, está disponível gratuitamente na Academia Endócrino, nesse programa que nós lançamos das Zendo Olimpíadas. E, infelizmente, o percentual de paciente que cumpre as orientações do ADA de atividade física é muito baixo. Vocês vão ver em mulheres para exercício aeróbio, 36%. Em mulheres para exercício resistido, 10%. Então, nós precisamos melhorar muito a adesão do nosso paciente. Eu fiz aqui um overview, é óbvio que a gente teria muitos outros temas, mas em 15 minutos eu quis deixar essa mensagem geral. Muito obrigado a todos, um abração.